Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, vamos então dar sequência aqui na nossa jornada júlio-mariana. Pois bem, adentramos então no capítulo 29 da nossa biografia principal do Padre Júlio, que fala dos últimos anos. Aqui ele começa já na década de 1940, até o ano do seu falecimento, 1944. 1940 foi a construção, e fundação do ginásio Pio XI. Pois bem, dedicado, obviamente, ao Papa Pio XI. A partir da página 352, Dom Antônio vai comentar um pouco da grande festa, que foi, na verdade, uma solenidade por conta da naturalização do Padre Júlio Maria. Mas só antes de falar propriamente da naturalização e outros fatos assim curiosos, milagres, enfim, só um detalhe é que em meio a tudo isso, festas, comemorações, as missões que continuavam, é claro, as atividades paroquiais, as perseguições, um outro momento assim de mais calmaria, em meio a tudo isso, o Padre Júlio Maria não parava de produzir suas obras. Agora, muito mais maduro, muito mais convicto da sua missão, das coisas de Deus, maduro também, não só espiritualmente falando, mas teologicamente falando, pastoralmente falando. Ele então continuou a produzir suas obras. Agora, obras de cunho mais doutrinal, teológico, espiritual, já havia ali deixado nesses últimos anos, já havia deixado de lado a polêmica, que quando ele entrou, não entrou porque ele quis, ele mesmo diz isso, entrou por necessidade mesmo. Bom, então nós temos aqui, eu tenho aqui alguns volumes de comentários do Padre Júlio Maria acerca dos evangelhos, Então, tem aqui que eu mandei imprimir e encardenar, tenho essas daqui, Então, por exemplo, e ele escreveu tudo isso para que servisse, não somente para os padres prepararem homilia, mas para os seus seminaristas religiosos e para todos os fiéis também. Então nós temos aqui o primeiro tomo das Contemplações Evangélicas, depois vai ter, obviamente, o segundo tomo. Deixa eu ver se eu acho que o segundo tomo... Bom, não está na sequência aqui, mas tudo bem. Tem um comentário moral do Evangelho Dominical. Tem o Evangelho das Festas Litúrgicas dos Santos mais populares, com comentário aplicado ao mistério ou à vida do santo. Inclusive, este livro, o Evangelho das Festas Litúrgicas, nós já temos uma nova edição. Nós podemos encontrar na editora Eclésia, por exemplo. Tá bom? Depois tem também o comentário dogmático, comentário de vida litúrgica do Evangelho também dominical, para homilias, sermões e conferências. Então dá para aplicar aí a várias circunstâncias. Veja que o homem era de fato um grande teólogo, intelectual mesmo. Comentário apologético também. E tem o
comentário eucarístico. Então, tá aí. É um pouco das suas obras já de idade mais avançada, mais maduro, como eu disse, etc. Bom, nesse meio tempo também, a congregação já estava se expandindo. Eu comecei a falar sobre isso em um vídeo passado aí, concretizando um pouco daquela visão que ele teve, né, a visão sacramentina. Então, já aí meados da final da década de 30, início da década de 40, a congregação já estava na Alemanha, né? Então nós temos fotos de seminaristas, padres, em alguns lugares da Europa, né? Comunidade que estava se iniciando aqui em 1936, também na Alemanha. Muito bem, então aqui tem várias e várias fotos, a história, falando dos padres, os nomes, tudo muito bem documentado na história dos missionários sacramentinos. Tem a foto da casa de formação, igreja paroquial, lá na Alemanha, em 1936, aqui na página 329. Depois também fala de uma comunidade em Praga, enfim, né? Essa é um pouco a Praga na Tchecoslováquia aqui, no caso, né? Na época. Então fala dessa experiência de instalar comunidades, fundar comunidades na Europa, né? Claro, também o Padre Júlio teve muita dor de cabeça com isso, sobretudo, a gente vê em algumas cartas, sobretudo com o Padre Tiago, que ele teve que enviar para a Europa por conta de desobediências, etc. No capítulo 32, o Padre Demerval vai falar da expansão da comunidade também para o oeste do Brasil. Não só para Belo Horizonte, que foi a fundação de uma paróquia lá sacramentina, que tem até hoje, Nossa Senhora do Bom Despacho, na cidade de Bom Despacho. Então aqui ele fala da marcha para o oeste, né? Então, onde fundou lá e uma comunidade dirigiu um colégio para a formação das crianças e jovens. Muito bem. Ele aqui fala dos lugares, a marcha para o oeste, né? Então, a princípio seria Dores do Indaiá, contudo por causa das irmãs vicentinas que lá, né, já dirigiam a Santa Casa. Dom Manuel sugeriu, né, para os sacramentinos para que fossem para Abaeté, né? Só que esse propósito não vingou, e o bispo de Luz, que desejava que a congregação abrisse uma escola normal na sede do bispado, então o Padre Júlio atendeu o seu pedido. Em 1940 era instalado em Luz o Colégio São Rafael, né, dirigido pelas irmãs sacramentinas, não é? Então tem todo o relato aqui da fundação e construção do seminário São Rafael em Dores do Indaiá. Existe aqui as fotos, né? Então essa expansão para o oeste, não só Belo Horizonte, mas também Dores do Indaiá. E tem uma parte aqui que diz que o próprio Padre Júlio chegou aí pelo menos uma vez ao oeste do Brasil, né? E passando inclusive pelo estado de Goiás, né? Então se vê que o homem andou mesmo, né? Eu teria que conferir, mas parece-me que, se eu não estou enganado, foi a única vez que ele, não sei se chegou a ter que andar de um avião de pequeno porte, né, por conta dessa viagem, mas de qualquer forma ocorreu essa expansão da congregação. De fato, ela estava aí cada vez mais
né, crescendo no seu auge, enfim. Bom, então 1941 vem, portanto, a naturalização do padre Júlio Maria, não só do Antônio comenta, mas como o padre Demerval, aqui na História de Manhumirim, na página 305, porque também foi uma festa para Manhumirim, sem dúvida nenhuma, festa não só para o padre Júlio e a congregação, mas uma festa para toda a população de Manhumirim, né? O Brasil como um todo, né? Naturalizando-se brasileiro, estava honrando a nação brasileira, os católicos sobretudo. Então ele trata disso, a página 305. Afinal, no dia 19 de agosto de 1941, o então presidente da República naquela época, o Getúlio Vargas, assina o título de concessão de naturalização ao reverendíssimo padre Júlio Maria de Lombardi, assinado em agosto e foi comemorado em Manhumirim, apresentado, etc., no dia 31 de outubro de 1941. Não é? Então aqui o Dom Antônio traz um pouco disso também. Então o pessoal, né, os detratores, né, os caluniadores, disseram integralista, nazista, rebelde à autoridade, né, falava, né, chamavam ele só de seu francês. Você veio aqui para destruir a harmonia que existia na nossa cidade, para instaurar o caos, volte para a Europa, volte para a sua França, né? Nada, porém, tão falho como a mentira, né? Então, foi ao início do ginásio que se registrou na vida do padre Júlio Maria um fato de grande relevo, a sua naturalização como brasileiro. Então fizeram toda uma festa, a banda de música, discursos, enfim, foi mesmo um evento solene, né? E, como diz Dom Antônio, né? E um dia, em manifestação solene das mais conspícuas famílias de Manhumirim, o juiz de direito lhe outorgava o título de cidadão brasileiro. Né? Morreu como santo brasileiro, né? E mineiro. Então, encerrando e agradecendo a homenagem que lhe prestaram, o padre Júlio pôde dizer a todos os presentes. Aí vem. Tudo tenho dado ao Brasil e duvido que muitos que me acoimam injuriamente, acusam, né, de não ser brasileiro, lhe tenham dado mais. Não é muito, portanto, que ao ocaso de minha vida lhe dê também a coisa única que me resta de francês, o nome. Para o Brasil tenho vivido e sofrido as maiores dores da minha existência. A fome, a doença, as provações, tudo lhe tenho oferecido em minha vida de velho missionário. Brasileiro agora que passo a ser, devoto-lhe ainda o resto das minhas forças para amá-lo e ganhá-lo a nosso Senhor. Amo o Brasil e quero que ele guarde na terra que bebeu as minhas lágrimas a cinza da minha carne e dos meus ossos. Né? Então tá aí. Né? Graças a Deus ocorreu tudo bem, sua naturalização. Depois do Antônio fala, interessante que a saúde do padre Júlio também começa a se debilitar, né? Veja, ele vai morrer com 66 anos, né? Então nós estamos aqui no início da década de 40, em 41. Então, para a comunhão de Páscoa, Dom Antônio diz que lembra de tê-lo visto, nos últimos anos, passar a tarde toda e às vezes a noite de sábado de aleluia no confessionário, né? Então nós temos relatos, né, desses últimos anos dele mesmo adoecendo bastante. Teve uma certa ocasião que ele foi levado ao hospital, deram a comunhão para ele, acharam que ele iria falecer, já estava
Ele mesmo disse, né, que já tinha feito o ato de contrição e se preparado para a morte, mas viveu um pouco mais, né, graças a Deus. Pois bem, ele dizia, né, é no confessionário, meus filhos, que se faz o bem. Muito bem. É o pedaço mais doloroso da vida sacerdotal, mas também o mais fecundo na salvação das almas. Me lembro que uns 2 vídeos atrás, eu estava na dúvida se tinha sido Dom Lara ou Dom Cavati que havia afirmado que a paróquia de Manhumirim, depois de São João del Rei, era a paróquia mais eucarística, né? Mas aqui na página 356, foi Dom Lara mesmo, né? Dizia ser Manhumirim a cidade mais eucarística que conheci depois de São João del Rei. Que diria ele em 1942 ou 43, quando a vida religiosa tomava aqui incremento 2 ou 3 vezes superior? Então, só progresso mesmo com a graça de Deus, não é? Pois bem, aqui fala também, é importante, a gente vai vendo essas vitórias do Padre Júlio, conquistas, progresso espiritual, mas também as dificuldades, né? Então, um dia mandou a um seminarista, o Padre Júlio, que fizesse a limpeza de algumas jarras compradas para o altar. Sem culpa do rapaz, uma delas, que já chegara rachada, veio a partir-se ao meio. Quando o padre chegou para examinar o serviço e deu com o lamentável estrago, o Padre Júlio explodiu uma repreensão tremenda. E quanto mais ele ia falando, mais aquele seminarista ia tentando se justificar, mais o Padre Júlio ficava nervoso. Então, o jovem, numa atitude humilde, se calou. O Padre Júlio também se calou e saiu. Momentos depois, o seminarista foi lá atrás do Padre Júlio para tentar uma conversa, né, cabeça mais fria, situação mais calma. Ele então bate lá na porta do quarto do superior, ele abre, né, e entrando dá com o Padre Júlio de joelhos em terra e braços abertos ante a imagem de Nossa Senhora, dizendo: minha mãe, ensinai-me a mansidão e a bondade para com o próximo. Um ato de humildade, né? Então, ser fundador, como ele mesmo dizia, né, era um martírio, ou é um martírio perpétuo. Bom, aqui na biografia, por hora é isso. Depois vem o capítulo 30, vai começar a falar da morte. Então nós vamos deixar para os 2 próximos vídeos, né? Pois bem, quais são os outros fatos que eu gostaria então de mencionar para vocês? São os seguintes. Vejam só. Vou começar primeiro pelo Padre Demeval, o livro Júlio Emílio. Na primeira parte, usamos bastante nesse livro, quase que está nos acompanhando desde os primeiros vídeos, praticamente. Mas na primeira parte, ele coloca algumas entrevistas, datas e eventos históricos, né? E é riquíssimo esses testemunhos, né? Então ele começa com ninguém mais, ninguém menos do que Monsenhor Aristides Rocha, Marques da Rocha, que por 3 vezes foi vigário-geral da Diocese de Caratinga, conferiu inúmeros imprimatos para livros do Padre Júlio Maria, era um grande amante, amigo do Padre Júlio Maria, assim, devoto do Padre Júlio Maria, que eu quero dizer, né? Então, dirigiu a diocese nos 2 períodos de vacância, de Dom Carloto a Dom Lara, 2 anos, quase 2 anos, depois de Dom Lara, mais 2 anos praticamente até chegar a Dom Cavati. Então, é uma figura importante, construiu várias igrejas, né? Tem uma nota de rodapé aqui, na página 41 do livro que consegui adquirir, Um Apóstolo de Nossos Dias, que é o livro sobre Dom Carloto, né? Então, recentemente aí lançado, publicado pela editora O Lutador, e está à venda também nas
paróquias sacramentinas. Inclusive foi o Monsenhor Aristides quem convidou o Padre Júlio Maria para dar a bênção na torre da Catedral da Diocese de Caratinga, né? A Catedral de São João Batista, né? Então tem aqui a imagem da capelinha antiga, da antiga paróquia, e que é a imponente matriz, a catedral no caso, né? São João Batista. Então foi nessa torre aqui que ele veio a dar a bênção, né? Bom, então o Padre Demerval entrevistou padres, né, irmãos, irmãs sobre o Padre Júlio Maria. Tem inúmeras coisas, poderíamos aqui ler, né, mas vamos lá, vamos tentar destacar alguma coisa aqui. Então, as virtudes brilhavam na barba dele, dizia o Monsenhor, né? Então foi ele quem benzeu o Padre Júlio em 1929. O Monsenhor Aristides dizendo: eu o convidei e Dom Carloto aprovou. O Padre Júlio Maria era de um valor extraordinário. Acabou com o protestantismo que dominava Maiamirim. Acabou com aquela safadaria toda. Oh, coisa admirável. Eles não podiam com ele. Então, deixa eu ver. Ah, sim. Esse aqui é um milagre, né? Vamos afirmar assim. Perguntando, acho que parece a última pergunta para o Monsenhor, o Padre Demerval pergunta assim: e o que mais o senhor teria para dizer sobre o Padre Júlio Maria? Ele diz assim: olha, padre, um dia eu viajei com o Padre Júlio Maria, eu na frente, ao lado do chofé, e ele no banco, de trás. Parou num local e veio uma mulher com um menino e me perguntou: o senhor é o Padre Júlio Maria? Não, é este aqui atrás. Ela falou com ele: Padre Júlio, este menino não fala. Eu queria que o senhor desse uma bênção para ele. O Padre Júlio Maria disse: este menino não fala? Deu um tapinha na boca dele e falou: fale, menino. E o menino disse: senhor padre. E começou a falar. Milagre! Então, tá aí, não é? Depois, entrevista com o Padre Antônio Batista, mais entrevista com o Monsenhor Paulo de Tarso, aqui que ele fala da segunda máquina que o Padre Júlio comprou em Bom Jesus, Tabapuana. O Padre Júlio Maria era um homem que rezava de verdade, era um grande devoto de Nossa Senhora, e isto basta para dizer tudo. Ele era e é o mestre de minha vida. Monsenhor Paulo. Uma coisa sempre me impressionou no Padre Júlio: nunca foi um homem de dar gritos, perder a linha e a calma. Cônego Ricardo, depois, dizia que muito virtuoso, muito santo, porém muito severo. Por isso alguns tinham até medo dele, mas os santos são assim mesmo. Apesar de seu rigor, ele era muito humano. Não resta dúvida, ele era um homem que sabia rezar e rezava. E como rezava, sua atitude de oração impressionava a todo mundo. O senhor acha que ele era também um homem da Eucaristia? Se acho. Era um sacerdote que não levava a missa em brincadeira. A sua missa ajudava e elevava a gente a rezar. E de Nossa Senhora, era o forte dele. Com que unção ele fazia a leitura espiritual sobre Nossa Senhora para nós. E as suas conferências sobre ela, nem se fala. Ele era um grande apaixonado de Maria. Depois, cônego Pedro Paulo também foi entrevistado. Nunca desanimava diante de seus fracassos. Nem os fracassos do norte, nem as lutas de Maiamirim o levaram ao desânimo. É difícil encontrar um homem assim. O senhor acha que ele era mesmo um homem de oração? Isto é coisa que não se discute. Era um homem, sobretudo, de meditação. Para mim, meditação vale mais do que oração.
como ele fazia a adoração sacramentina, via sacra, que ele fazia conosco, e o povo na igreja matriz impressionava a gente. Queria levar todos para Deus. Então, muitas frases, muitos elogios. Sua preocupação era a verdade e a igreja. Que bonito. Que bonito. Não é? Depois, padre Alfredo, também entrevistado. O senhor acredita na santidade dele? Como não? O padre Júlio Maria é santo de verdade. Ele deveria ser canonizado para o bem da igreja. Ele merece ser canonizado. Impressionante, né? O senhor vê no padre Júlio Maria um homem da Eucaristia mais que o padre Aimar, que era mais fechado. O padre Júlio Maria era mais aberto e, sobretudo, mais missionário. A santidade dele, sua devoção a Nossa Senhora e a Eucaristia me puxavam muito para ele. Quando a coisa apertava para o meu lado e eu o procurava, ele sempre me dizia: meu filho, quando a cruz pesar, lembre-se de sua mãe, a Virgem Maria. Depois, Monsenhor Guilherme, também entrevistado, dizia que era um homem profundamente eucarístico e mariano. Ele era um homem muito virtuoso, mas tinha também os seus defeitos, como apresentamos aqui. Ele era humano, a gente entende isso. Isto. Dr. Joaquim Cabral. Lembra do Dr. Joaquim Cabral? Muito bem. Também tem aqui o seu depoimento, né? Extenso também, muito bem documentado, bastante informação. Claro, não podia faltar do Antônio, também tem aqui sua contribuição. Aqui tem uma questão muito interessante. Que é o seguinte: o padre, na época, Antônio Miranda, escrevendo para o padre Demeval, falando então do padre Júlio. E aí vem o caso da irmã Terezinha, que o padre Júlio Maria entregou para ela aquela imagem que animou-se para ele, né? Nossa Senhora falou com o padre Júlio através daquela imagem da Nossa Senhora de Lourdes. Então, disse-lhe mais ou menos isto. O padre Júlio dizendo para a irmã Terezinha: minha filha, lhe entrego esta imagem porque só você sabe que ela se animou diante de mim quando eu viajava para o Brasil. Conforme lhe contei, você deve ficar com esta imagem e mais tarde você entregará a um padre da congregação que Nossa Senhora lhe inspirar. Muito bem. Então tá aí. Padre Júlio. E depois também teve um fato curioso, que a irmã Terezinha perguntando ao padre Júlio Maria como era Nossa Senhora, e ele todo sem graça para poder dizer. Certamente ele teve visão dela, né? Então o padre Júlio tentando se esquivar da conversa: vamos deixar essa conversa por outra hora. Humildade, né? Depois o Monsenhor Raimundo, que foi aluno de catecismo do padre Júlio Maria em Macapá, né? E também deu entrevista. Ele fala das perseguições que o padre Júlio sofreu através dos bispos. Ele foi um santo perseguido, um homem simplesmente extraordinário e prodigioso. Irmã Ruth, aqui na foto, não, mas quem foi entrevistada foi a irmã Terezinha. Agora sim, chegamos aqui na parte da irmã Terezinha. Irmã Terezinha, pelo que se diz, a senhora ficou sabendo de muita coisa do padre Júlio Maria. Como é mesmo essa história de Nossa Senhora ter se animado e conversado com ele? A imagem de Nossa Senhora ficou iluminada durante todo o tempo que falava com ele. Ela lhe falou que ele seria pai de 2 famílias religiosas, mas com muito sofrimento.
Ela diz também: não tenhas medo, porque eu te acompanharei até o fim da vida. Ele, o Padre Júlio Maria, me disse para a irmã Teresinha, certa vez: não tenho medo de nada, por causa das promessas de Nossa Senhora. Em outra ocasião, ele me falou: quem viu Nossa Senhora uma ou duas vezes não quer saber de nada deste mundo. Ver Nossa Senhora não se pode explicar. Aí um dia, é o que eu estava dizendo, né? Um dia, nós, irmãs, fomos ao seminário participar do Recreio dos Padres. As irmãs começaram a perguntar, não foi somente a irmã Teresinha, né? Nossa Senhora tem um corpo como o nosso? Ele ficou todo sem jeito e retrucou: ó, gente, vamos acabar com essas perguntas de uma vez. E mudou de assunto. Né? Pois bem. Bom, e aí vem um caso, um fato curioso e jocoso também, de um bispo que apostatou, né? Dom Salomão, que foi considerado o primeiro papa brasileiro. Ele foi bispo, né, da Igreja Católica Livre do Brasil, autoproclamado o primeiro papa brasileiro. E certa vez o Padre Júlio Maria recebeu uma carta dele, né, com uma foto, uma carta e uma foto dele. E no verso, na verdade no verso da foto, né, estava escrito assim: ao meu filho dileto, Padre Júlio Maria, envio minha bênção salomonal, concedendo 500 dias de indulgência, com a condição de não atacar a minha santa, augusta e episcopal pessoa. Esta nossa bênção é extensiva a todos os diletos filhos desta congregação, dado e passado no nosso Palácio Episcopal, sob o selo de nossas armas, aos 13 de maio de 1944. Então, nós estamos no ano da morte dele, né? Salomão Ferraz, primeiro Papa brasileiro. O que o Padre Júlio vai fazer com um negócio desse? Recebendo a foto, o Padre Júlio então mostrou ela para a comunidade, ali na hora do almoço, leu em voz alta e solene a curiosa dedicatória e deu uma boa gargalhada. E a comunidade fez como que em coro, juntamente com ele rindo. É o que ele poderia fazer, né? Rir de uma situação dessa. Bom, este livro aqui também traz uma série de elogios, né? O que dizem os bispos sobre os escritos, os livros do Padre Júlio Maria de Lombardi, mas aqui principalmente nós temos inúmeras cartas, bilhetes de elogios ao Padre Júlio Maria, sobretudo com relação ao livro Sol Eucarístico e Trevas Protestantes. Aqui eu queria destacar o elogio do cardeal Dom Sebastião Leme, cardeal de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele diz: ao incansável apóstolo da Igreja e do Brasil, Reverendíssimo Senhor Padre Júlio Maria, o cardeal Dom Sebastião Leme muito agradece os dois excelentes livros, Maria e a Eucaristia, e O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Os demais elogiam exaustivamente, né, como que em procissão mesmo, né, o livro Sol Eucarístico e Trevas Protestantes. A maioria aqui dos elogios é com relação a esta obra. Por quê? Porque ocorreu que um líder protestante, um pastor protestante, como queira, por conta do Congresso Eucarístico em Belo Horizonte, ele publicou um panfleto, né, criticando o culto eucarístico, o congresso, etc. O nome dele era Senhor Nobre. Né? O Senhor Nobre era um pastor protestante do Rio de Janeiro que lançou um panfleto irreverente e insultuoso
contra o culto da Eucaristia e o Congresso Eucarístico Nacional de Belo Horizonte. Então, pediram ao padre Júlio Maria que respondesse esse pastor. Ele, para responder um panfleto, ele escreveu uma obra, um livro. É assim que ele respondia, né? E no final desta correspondência dos senhores bispos, falamos desta obra. Então, aqui no final é comentado, tem uma parte, né, dedicada, após então, como diz o padre Demeval, os elogios, né, dos bispos sobre essa obra. Aqui tem um comentário do Sol Eucarístico e Trevas Protestantes, tão bem que essa obra fez, de tamanha fama que ela alcançou, não é? Então, está aqui, Sol Eucarístico e Trevas Protestantes. Depois, por fim, só queria, ainda com relação a fatos, a curiosidades, um pouco das cartas, né, fragmentos das cartas do padre Júlio Maria. Nós temos bastante fragmentos que ele escrevia para as irmãs, aconselhando, dando direção espiritual para fratres, os irmãos, né, os religiosos, seminaristas, os padres. Nós temos aqui neste livro também do padre Demeval, Redescobrindo o Fundador, né? Então, vou ler algumas, né? Então, vários fragmentos de vários anos. Por exemplo, ao caríssimo filho Frei Tarcísio, 1940. Sofrer, meu filho, é para mim o pão de cada dia. Mas isto não é nada. Quem quer fazer obras tem de sofrer necessariamente. Não somos melhores do que nosso Senhor. Em 1940 também. Quantas dificuldades que encontra, meu filho. Reze com mais fervor. Seja fiel a todos os exercícios. Eu adivinho o que se passa em sua alma, pois notei muitas coisinhas quando eu estava aqui. Um olhar de um grande diretor espiritual, né? São tentações do capeta, sim, talvez um pouco de decadência no espírito de oração. Reze o seu terço no trabalho e de noite, ou pela manhã, faça a sua adoração sacramentina. Eu estou com 56 anos. A Madre Maria de Jesus. Aqui em 1933, hein? Já idoso e gasto, procuro unicamente preparar-me à morte. Então tá aí, muitos fragmentos, muitas frases. A eternidade se aproxima, 1940. Também a irmã Maria de Jesus. Uma afetuosa bênção para as filhas queridas que só encontrarei no céu. Então, essa certeza de união com Deus, né? Aqui, 1941, a irmã Lúcia. É bom morrer nos braços de Nosso Senhor, não é? Eu irei o primeiro. E quando a minha Lúcia morrer depois, eu dou um pulo do alto céu até no quarto mortuário para abraçá-la e levá-la em meus braços até os braços de Maria Santíssima. Minha Lucinha, 1942, Nosso Senhor não deve levá-la ainda não. Quero que a minha Lucinha me feche os olhos antes, irei avante preparar-lhe um lugar a meu lado no céu. É um favor que pedirei a Jesus. Então está aí. Umas frases dessas cartas onde ele dirigia, consolava
exortava, não é? Como pai, ao Padre Tiago, coragem avante. Ele sempre repetia isso, né? Nada se faça em dificuldade. Tenham calma e paciência, e sobretudo espírito de oração. A vitória cabe a quem luta, não é? Não tenha medo das dificuldades. Não se deixe desanimar por pequeninas coisas que são da vida. O bom Deus conta os seus passos, recolhe as suas fadigas e suores e saberá recompensar tudo. A irmã Beatriz, os seus sofrimentos valem talvez mais na balança divina do que suas orações para o bem da congregação. É preciso sofrer para ganhar o céu. Então, tem aqui as anotações das correspondências, de cartas, cartões, aos fratres, aos irmãos, né, os fratres, diáconos, irmãos, irmãs, tudo bem, tudo muito bem documentado. Então é isso, né? Pois bem, então nos 2 próximos vídeos nós iremos enfim tratar dos últimos anos, os últimos acontecimentos até o seu falecimento, velório e abertura do processo de beatificação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós.